o silêncio que o mundo perdeu. Você já percebeu que o mundo ficou barulhento demais? Todos querem falar, todos querem opinar, todos querem provar alguma coisa, mas poucos conseguem permanecer em silêncio. Poucos conseguem sentar sozinhos sem sentir ansiedade. Poucos conseguem desacelerar a própria mente. Poucos conseguem ouvir os próprios pensamentos sem fugir para distrações. Vivemos na geração da velocidade, da comparação. E talvez esse seja o verdadeiro desafio da vida. Não vencer os outros, mas vencer a si mesmo. Porque muitos homens perderam batalhas por impulsividade, perderam relacionamentos por orgulho, perderam paz tentando controlar tudo. E pouco a pouco foram ficando cansados. Cansados mentalmente, cansados emocionalmente, cansados espiritualmente. Mas existe uma sabedoria antiga que ainda pode reorganizar a alma humana. Uma sabedoria que não envelheceu. Uma sabedoria que atravessou impérios, atravessou desertos, atravessou guerras e continua viva, porque a verdade nunca envelhece. Capítulo 1. O homem que não consegue descansar. Existe um cansaço moderno, um cansaço que não vem apenas do corpo, mas da mente. Pessoas dormindo cansadas, acordando cansadas, vivendo cansadas, e muitas vezes nem sabem explicar o motivo, porque o verdadeiro desgaste não está apenas no trabalho, está no excesso de pensamentos, pensamentos sobre o futuro, sobre problemas, sobre medo, sobre comparação, sobre aprovação. A mente moderna nunca para, e uma mente que nunca descansa começa lentamente a destruir a própria paz. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E talvez isso explique por que tantas pessoas vivem ansiosas. Elas tentam controlar um futuro que ainda nem aconteceu. Imaginam tragédias, criam cenários, antecipam dores e sofrem várias vezes por coisas que talvez nunca aconteçam. Jesus ensinou: não andeis ansiosos pelo amanhã, porque a ansiedade é o desejo desesperado de controlar o invisível. Mas existe algo libertador em aceitar. Nem tudo está sob nosso controle. E tudo bem. O homem sábio aprende isso. Ele entende que existe um limite para o que pode carregar. Ele aprende a descansar, aprende a desacelerar, aprende que nem toda urgência é real, porque muitas vezes o mundo está correndo sem saber para onde. Capítulo 2. A força do silêncio. Vivemos em uma geração onde todos querem ser ouvidos, mas poucos aprenderam o poder do silêncio. O silêncio incomoda, porque no silêncio a pessoa encontra a si mesma, sem distrações, sem ruído, sem máscaras, e muitas pessoas têm medo disso, por isso vivem cercadas por barulho. Música o tempo todo, vídeos o tempo todo, redes sociais o tempo todo. Qualquer coisa, menos silêncio. Mas foi no silêncio que muitos homens da Bíblia ouviram Deus. Foi no deserto, na solitude, na pausa. Elias descobriu isso. Ele procurava Deus no vento, no terremoto, no fogo, mas Deus estava no sussurro. Talvez ainda esteja, mas o coração moderno está acelerado demais para perceber. Marco Aurélio escreveu: a alma se tinge com as cores dos seus pensamentos. Por isso, o homem sábio protege a mente. Ele escolhe melhor aquilo que consome, escolhe melhor aquilo que escuta, escolhe melhor aquilo que alimenta dentro de si. Porque pensamentos constantes se tornam emoções, e emoções constantes se tornam hábitos, e hábitos constantes moldam destinos. Talvez seja por isso que Provérbios diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque tudo começa dentro. Antes da destruição externa, existe um caos interno. E antes da paz externa, existe uma paz interior. Capítulo 3. A necessidade de aprovação. Muitas pessoas perderam a própria identidade tentando agradar os outros. Vivem para a aprovação.
para curtidas, para reconhecimento, para aplausos. Mas a necessidade constante de aprovação transforma o homem em escravo da opinião alheia. O homem sábio entende algo importante. Nem todos irão gostar de você. E tudo bem. Jesus foi rejeitado. Os profetas foram rejeitados. Os homens mais sábios da história foram rejeitados. Então, por que você acredita que conseguirá agradar todos? Isso é impossível. Quando você tenta agradar todos, começa lentamente a abandonar a si mesmo. E existe um preço alto em viver longe da própria essência. A paz desaparece, a autenticidade desaparece e sobra apenas exaustão emocional. O homem maduro aprende. Nem toda crítica merece resposta, nem toda opinião merece atenção. Às vezes, o silêncio é a resposta mais forte, porque discutir com todos é perder energia para aquilo que realmente importa. Provérbios diz: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Existe poder no autocontrole. Existe força em não reagir. O homem impulsivo destrói em minutos aquilo que levou anos para construir. Imediata. Mas a sabedoria antiga ensinava algo diferente. Os homens mais fortes da história normalmente eram os mais silenciosos, porque existe uma força invisível naquele que aprende a dominar a si mesmo. O livro de Provérbios diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Isso significa que conquistar a própria mente, às vezes, é mais difícil do que conquistar o mundo. Mas o homem sábio aprende a respirar antes de agir, aprende a esperar, aprende a pensar, porque nem toda batalha precisa ser lutada. Capítulo 4. O peso do orgulho. O orgulho destruiu reis, destruiu famílias, destruiu amizades, destruiu impérios, porque o orgulho impede o homem de reconhecer erros. Ele prefere perder a paz do que admitir que estava errado. Mas a sabedoria começa na humildade. O homem humilde aprende. O homem orgulhoso apenas reage. Eclesiastes ensina: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Porque o sábio entende que correção não é humilhação, é crescimento. A dor de ouvir a verdade pode salvar uma vida inteira, mas o orgulho fecha os ouvidos. E pouco a pouco, a pessoa se torna prisioneira de si mesma. Talvez uma das maiores demonstrações de maturidade seja esta: ter coragem de reconhecer os próprios limites. Ninguém sabe tudo, ninguém controla tudo, ninguém acerta sempre. E aceitar isso traz paz, porque o orgulho exige perfeição, mas a sabedoria aceita o processo. Capítulo 5. A solitude. Existe diferença entre solidão e solitude. A solidão machuca, a solitude fortalece. O homem que não suporta ficar sozinho, muitas vezes ainda não encontrou paz dentro de si, porque quando a mente está em guerra, o silêncio se torna assustador. Mas homens sábios aprenderam a amar momentos de solitude. Foi sozinho que Moisés encontrou Deus. Foi sozinho que Elias ouviu o sussurro. Foi sozinho que Jesus orava. Existe algo transformador no silêncio. Ele reorganiza pensamentos, reorganiza emoções, reorganiza prioridades. Talvez seja por isso que tantas pessoas hoje se sentem perdidas. Elas nunca param, nunca refletem, nunca desaceleram, nunca observam a própria vida. Apenas correm. Mas quem vive correndo, muitas vezes chega longe, sem saber por quê. O homem sábio aprende a parar, aprende a contemplar, aprende a ouvir, porque a alma humana precisa respirar. Até a terra descansa, e talvez você também precise. Capítulo 6. O tempo. Existe algo que todos possuem igualmente: tempo. Ricos, pobres, fortes, fracos. Todos recebem o mesmo número de horas, mas poucos entendem o valor delas. Muitos desperdiçam anos tentando impressionar pessoas que nem permanecerão em suas vidas.
Outros passam a vida inteira acumulando coisas e esquecem de viver. Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de falar, tempo de silenciar. O homem sábio entende os ciclos. Ele sabe que nem toda estação será fácil, mas também sabe que nenhuma tempestade dura para sempre. Até o inverno termina, até a noite mais longa termina quando o sol nasce. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil agora, mas lembre-se, a vida muda, as dores passam, as estações mudam, e o homem que persevera com sabedoria se torna mais forte sem endurecer o coração. Capítulo 7. A paz. Talvez o verdadeiro luxo da vida moderna não seja dinheiro, mas paz. Dormir tranquilo, sentar em silêncio sem ansiedade, viver sem precisar provar valor o tempo todo. Provérbios diz: melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação, porque existem pessoas com muito dinheiro e nenhuma paz, e existem pessoas simples que carregam uma serenidade impossível de comprar. O mundo moderno valoriza aparência, mas a sabedoria valoriza essência. O mundo recompensa barulho, mas a profundidade normalmente cresce em silêncio. Talvez você esteja buscando felicidade nos lugares errados. Talvez esteja tentando preencher um vazio interior com excesso de distrações. Mas nada externo consegue curar completamente uma alma cansada. A paz verdadeira começa dentro, e muitas vezes ela nasce quando finalmente paramos de lutar contra tudo. Final. A sabedoria que permanece. O tempo passa. Os impérios caem. As tendências mudam. As gerações desaparecem. Mas a verdadeira sabedoria permanece. Ela atravessa séculos, porque a verdade nunca envelhece. Talvez hoje você esteja cansado, mentalmente cansado, emocionalmente cansado. Então escute isso, você não precisa carregar tudo sozinho. Nem toda batalha precisa de resposta. Nem toda dor será permanente. Nem toda porta fechada foi castigo. Às vezes, foi proteção. Às vezes, foi preparação. O homem sábio aprende a confiar mesmo sem entender tudo. Aprende a caminhar mesmo em silêncio. Aprende a continuar. E talvez, enquanto você escuta essas palavras, Deus esteja reorganizando coisas invisíveis aos seus olhos. Então, desacelere, respire, silencie a mente e lembre-se: a verdadeira força não está apenas em vencer o mundo, mas em permanecer inteiro, mesmo em meio ao caos, porque o homem que encontra sabedoria encontra paz, e o homem que encontra paz carrega uma riqueza que o mundo nunca poderá comprar.